Oi, gente, fortes emoções em Minha Fortuna é Te Amar. Verônica desmascara Constanza. Simba revela a verdade sobre Olga para Vicente. Benjamin grava as maldades de Olga. Saiba disso e mais agora no resumo semanal. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Constanza exige que Gustavo encontre seu colar. Enquanto isso, Cláudio comemora pelo dinheiro que recebeu. O estado de Lourenço é delicado e Regina está muito preocupada. Natália diz a Omar, André e Regina que não acredita que por ciúmes aquilo tenha acontecido. Omar diz que não acredita que Zezé seja culpado. Regina diz que Zezé já havia ameaçado Lourenço, furado o pneu de seu carro e isso jamais irá perdoá-lo. Teresa informa Vicente, João Gabriel e Sol que Zezé foi preso por ter atacado Lourenço. Maurício e Patrícia chegam ao hospital para saber de Lourenço. Patrícia discute com Natália e jura que fará que todo o peso da lei caia sobre Zezé. Vicente diz a Teresa que aquilo deve ser um erro e que seu irmão é um bom menino. Olga chega ali e descobre o acontecido com Zezé. No dia seguinte, Vicente visita Zezé na cadeia e ele jura que é inocente. Vicente diz que sabe quem ele é e que acredita nele. Zezé agradece o apoio do irmão, mas diz que Regina jamais acreditará nele e que ela gritou que ele era um assassino. Salma, Verônica e Constanza se reúnem no clube. Salma, para provocar Verônica, faz questão de mencionar que Natália voltou com Adriano. Verônica fica furiosa e Constanza confirma. E Salma ressalta que Constanza dará um jantar aquela noite para comemorar isso. Benjamin deixa seu celular filmando enquanto brinca. Olga vai ao quarto do menino para atormentá-lo. Cruel, ela diz que ele está se comportando muito mal e que terá que falar com a polícia para que ele seja preso, igual o tio Zezé, e que ele é um menino assassino porque quis matar o bebê que ela carrega no ventre. Olga empurra Benjamin e o maltrata cruelmente enquanto tudo é filmado. Benjamin chora muito e Olga ameaça mandá-lo para o céu com Lúcia se não se portar bem com ela. Benjamin, desesperado, pede que ela faça o que quiser, mas não machuque sua família. Regina entra para ver Lourenço e ele faz várias perguntas para ela sobre seu acidente. Ele diz que dói muito sua cabeça e que, desde que acordou, não sente suas pernas. Vicente vai ao hospital e Natália comenta o estado de Lourenço e que bateram nele com toda a raiva do mundo. Vicente diz a Natália que Zezé está na cadeia e está sob acusação de tentativa de homicídio. Natália diz que Regina disse para a polícia que Zezé era o responsável, mas que não tem certeza disso. Vicente fica chateado. Pergunta como Natália permitiu que acusassem seu irmão e que ele não é o culpado. Valentina conta a Simba e Donovan que Zezé foi preso acusado de ter agredido o namorado de Regina. Simba fica receoso e diz que Zezé não é culpado. Valentina pergunta se ele sabe de algo, pois assim poderiam tirá-lo da cadeia. Simba diz que não viu nada, mas que Zezé não merece isso que está acontecendo com ele. Vicente incrimina Natália pela prisão de seu irmão. Ele diz que elas também bateram em Zezé pelas costas. Adriano chega ali e diz que não vai permitir que fale assim com sua esposa. Lourenço, desesperado, diz a Regina que não consegue mover suas pernas e diz que não quer ficar na cama para sempre. Regina chora muito e diz que não vai sair do hospital até que ele esteja bem. Adriano diz a Vicente que Natália voltou a seu lado, pois não tem nada que fazer com um homem que resolve suas coisas nos gritos. Vicente diz que ele tem razão, que não é como ele que resolve as coisas com dinheiro e que prefere falar mesmo que a dor levante sua voz. Vicente diz a Natália que vai embora, muito decepcionado, pois naquele momento se arrepende de tê-la conhecido. Vicente sai e Natália fica triste. Mário diz a Valentina que terá um jantar na casa de Constanza. Ele está convidado e que quer que ela o acompanhe. Natália diz a Fernanda que decidiu dar uma oportunidade para Adriano para tentar salvar o casamento deles. Fernanda fica indignada e Natália diz que tudo tem uma explicação. Ela diz que sabe por que faz as coisas e pede que a amiga confie nela. Patrícia chega ali e diz a Natália que falou com seus advogados e que o infeliz que agrediu seu sobrinho jamais verá a luz do sol. Adriano diz a Patrícia que aquele menino pode ser tudo o que ela quiser, mas não acredita que tenha atacado Lourenço. Vicente conta a Zezé que Regina foi quem o denunciou para a polícia.
Zezé fica decepcionado e Vicente conta o estado de Lourenço. Fernanda explica para Patrícia que a invalidez de Lourenço pode ser algo transitório. Anoitece. Salma pergunta a Constanza como vai os trâmites de adoção. Constanza diz que é um processo muito lento. Salma conta a Elias que quando Andréia quis tirar o bebê, Constanza quis adotá-lo. Salma se retira para ir ao banheiro. Elias se aproxima de Constanza. Diz que tem grandes planos para seu neto e que eles poderiam chegar a um acordo. Ele pergunta o que ela estaria disposta a fazer para que seu neto cresça fora do país, com sua supervisão e sendo cuidado por ela. Constanza diz que faria tudo. André e Omar chegam na mansão para o jantar. Vicente diz a Sol, João, Kimberly e Olga que devem encontrar um bom advogado, pois senão Zezé irá apodrecer na prisão. Constanza demonstra cada vez mais sua obsessão pelo bebê de Andréia, até mesmo diante deles. Salma e Elias criticam Omar e Andréia por viverem em um bairro deplorável e com vários bandidos. Andréia defende o bairro. Diz que ela e Omar moram em um lugar onde diversas pessoas também vivem e que por eles não terem dinheiro não os faz más pessoas. Depois, Mari e Valentina chegam na mansão e ela está elegante, porém anda com dificuldade com os saltos. Constanza e Salma a criticam. Andréia instrui Valentina para andar de saltos. Vicente diz a Gustavo que não gosta do que ele está fazendo com Sol e pergunta o que ele fará quando o bebê nascer e Sol comprovar que nunca mentiu. Gustavo diz que isso nunca vai acontecer e Vicente diz que o desconhece. Depois que Vicente sai, Gustavo observa o ultrassom do bebê. Mário diz a Elias que tem muito interesse em participar de outros negócios dele. Elias diz que precisa de muita coragem para entrar nisso. Natália e Adriano chegam à mansão. Constanza brinda por eles. Olga, com más intenções, faz questão de revelar a Margot sobre a prisão de Zezé. Margot fica muito mal. Adriano conversa com Simba e descobre que foi ele quem agrediu Lourenço. Adriano dá ordens para que Simba roube toda a casa de Natália e a destrua, para que assim ela deixe aquele bairro maldito. Olga conta a Margot que Regina denunciou Zezé e que no final Natália e as filhas mostraram as garras. Margot fica decepcionada e Olga faz de tudo para tentar colocar a senhora contra Natália. Ela diz que Natália e sua família estão se encarregando para deixar Zezé na cadeia e que podem até comprar juízes para fazê-lo apodrecer na prisão. Verônica chega à mansão de Constanza usando o colar e Natália o reconhece. Ela pergunta por que ela tem aquele colar, sendo que vendeu para sua irmã. Verônica diz que Constanza emprestou para ela usar aquela noite, mas Constanza nega, dizendo que lhe roubaram. Verônica diz a Constanza que se não está do lado dela, então está contra. E não irá perdoá-la por ter armado aquele jantar ridículo para celebrar aquela absurda reconciliação. Verônica revela a Natália que aquele colar é tão importante para Constanza, pois representa a vitória dela. Ela revela diante de todos que Constanza sempre soube que ela e Adriano eram amantes e que nunca disse nada para ela, pois queria ter o prazer de vê-la destruída na miséria. Margot diz a Vicente que Olga foi quem teve que contar para ela sobre Zezé. Vicente tenta tranquilizar a avó e garante que tentará tirá-lo da cadeia. Natália puxa Constanza para fora de casa para conversarem. Andréia diz a Verônica que ela é um nojo e manda ela desaparecer da vida deles. Ela começa a passar mal e Verônica se diverte. Adriano expulsa Verônica da mansão aos puxões. Natália reclama com Constanza por nunca ter lhe aberto os olhos em relação a Verônica e Adriano. Constanza diz que ela não queria saber a verdade, pois estava feliz em seu mundo de fantasia e preferiu se fazer de cega ao enxergar a traição de seu marido. A rabugenta deixa claro toda a raiva e inveja que sente da irmã. Constanza diz a Natália que sim, se alegra que seu castelo de cristal tenha caído e que terminou vivendo naquele bairro de porcaria, e sobretudo se alegra que tenha se apaixonado por outro homem traidor, já que ela não merece ser feliz. Natália dá um tapa em Constanza. Constanza revida a bofetada. Natália diz: que seja a vida que te julgue e não eu. As pessoas como você sempre terminam mal. Simba e sua gangue invadem a casa de Natália para roubar e quebrar tudo. Natália chega em casa e a encontra sendo destruída pelos bandidos. Os bandidos encurralam Natália e ela consegue agredir Simba.
Natália arranha o pescoço de Simba e tenta tirar sua máscara. Simba a empurra, diz que ela vai morrer e fica a ponto de golpeá-la. Vicente chega ali nesse momento e agarra Simba por trás. Simba e Vicente se agridem e Simba consegue escapar dele. Porém, quando está saindo da casa, acaba sendo atropelado pelo carro de Mário. Simba sai sem ferimentos e foge. Mário e Vicente vão atrás dele. Natália diz a Valentina que se defendeu como pôde e conseguiu arranhar o pescoço do assaltante. Vicente e Mário quase conseguem desmascarar Simba, mas a gangue dele chega e conseguem salvá-lo. Constanza diz a Gustavo que Verônica apareceu e que ele pode imaginar como tudo terminou e que ela estava com seu colar que foi roubado. Vicente diz a Natália que poderia ser um daqueles infelizes que golpeou Lorenzo e que seu irmão está pagando pelo crime. Natália diz que acredita o mesmo que ele, pois não acredita que Zezé seja capaz de algo assim. Vicente pede que Natália convença Regina a mudar sua declaração. Simba vai atrás de Olga, diz que lhe pagaram para assaltar a casa de Natália, mas que Vicente chegou e teve que lhe dar um susto. Ele diz que vai precisar se esconder, mas não irá sozinho, pois ela e seu filho irão com ele. Natália diz a Vicente que destruíram a casa. Vicente diz que não vai deixar Natália sozinha ali e que ficará aquela noite com ela. Ele segura em suas mãos e diz que nunca deixará ela sozinha. Adriano, Omar e Andréia chegam ali. Simba ameaça Olga. Diz que se ela não for com ele, vai contar toda a verdade. Olga diz que então vai à polícia e dizer que ele assaltou o negócio de Vicente. Simba diz que quem tem mais a perder é ela. Ele precisa fugir logo, ainda mais por ter batido no loiro riquinho. Olga se surpreende ao saber que foi Simba quem agrediu Lorenzo. Diz que ele é um imbecil e que por culpa dele Zezé está preso. Simba manda a Olga arrumar suas coisas, pois no dia seguinte irão embora e que se ela não for, todos saberão que aquele bebê é seu. Adriano diz a Vicente que ele já não tem nada que fazer ali, pois ele cuidará de sua esposa. Natália agradece Vicente e ele se retira. Adriano diz a Natália que ela não pode seguir um minuto a mais naquele lugar. Natália diz que aquela é sua casa e que vai ficar ali. Sem saída, Adriano diz que então vai ficar ali com ela. Cláudio aluga um quarto na pensão e paga 3 meses adiantados. Mário e Valentina fazem amor pela primeira vez. No dia seguinte, Cláudio diz a Sol e João que foi assaltado e que se encontrou com Simba e que ele também havia sido assaltado e levou um arranhão no pescoço. Valentina e Mário chegam ali e Valentina diz que a senhora Natália disse que deixou um arranhão no bandido que quis fazer mal a ela em sua casa. Todos chegam à conclusão que Simba foi o assaltante na casa de Natália. Vicente chega ali. Simba liga para Adriano. Diz que precisa de muito dinheiro porque precisa escapar. Ele ameaça que se Adriano não se encontrar com ele em 1 hora com o seu dinheiro, irá dizer tudo. João, Gabriel e Vicente vão atrás de Simba. Vicente o acusa de ter assaltado a casa de Natália e começa a agredi-lo. Simba diz a Vicente que se ele deixar ele ir, vai contar tudo o que Olga fez, pois ela o está enganando. Olga liga para Adriano, conta que Simba foi descoberto e que se for pego por Vicente, vai dizer que trabalha para ele. Ela diz que ele precisa calar Simba logo. Simba diz a Vicente que faz tempo que Olga lhe faz de idiota. Mário liga para a polícia para denunciar Simba. Vicente ordena que Simba confesse que foi ele quem agrediu Lorenzo e que Zezé é inocente. Simba diz que fez isso para ajudar Zezé, porque aquele fresco estava debochando dele. Ele diz a Vicente que na noite que ele foi com Olga atrás da senhora Natália, ele estava lá, pois Olga tinha uma armadilha preparada para ela. Vicente fica surpreso e Simba lhe dá mais detalhes. Margot visita Zezé na cadeia. Algumas viaturas da polícia começam a se aproximar de onde estão Vicente, Simba e João. Simba diz a Vicente que nunca abusaram de Olga e que ela pediu que ele a agredisse para que assim ele sentisse culpa. Vicente fica incrédulo. Adriano, de longe e escondido, consegue mirar em Simba e dispara nele. Simba cai e a polícia chega. Adriano liga para Olga, diz que ela pode ficar tranquila porque o amigo deles não vai falar nada e diz: os mortos não falam. João Gabriel diz ao policial que o tiro que atingiu Simba veio de longe. Muito mal, Simba pede que Vicente cuide de seu filho, não permita que ele seja como ele e revela que o bebê que Olga espera é seu. Simba desmaia.
Regina diz a Lorenzo que tudo ficará bem e que juntos sairão andando daquele hospital. Margot está muito preocupada por Zezé e garante ao neto que eles irão ajudá-lo a sair dali. Gustavo decide refazer seus exames de espermograma. Fernanda conta a Gustavo que o médico que fazia os exames de espermograma na época que ele fez foi afastado do hospital sob denúncias. Ela diz que talvez o resultado do exame que ele lhe deu possa ser falso. Mário revela a Natália que Simba foi quem a atacou. Vicente e João Gabriel declaram e contam que Simba confessou que foi ele quem agrediu Lorenzo. A agente diz que quando Simba reagir, irão prestar depoimento dele. Regina diz a Lorenzo que falou com sua mãe e não foi Zezé quem agrediu ele. Ela diz que foi um tal de Simba quem fez isso a ele. Lorenzo diz que com certeza Zezé entrou em acordo com Simba para lhe agredir. Regina nega, diz que ela errou e que não deveria duvidar de Zezé, pois ele é inocente. Ela pede que Lorenzo fale com seus advogados e explique o que de verdade aconteceu. Lorenzo diz que vai falar com eles, mas para que o ex dela jamais saia da cadeia. João Gabriel e Eliodoro se conhecem e ele fica surpreso ao saber que ele é namorado da avó. Margot entrega dinheiro para Vicente para ajudar Zezé e conta que Eliodoro lhe ajudou na venda de suas propriedades do povoado. Lorenzo diz a Regina que ela ainda ama Zezé e ela diz que ele jamais deixará de ser alguém importante para ela. Ele diz que se ela não vai lhe apoiar, é melhor sair dali. Adriano compra móveis novos para Natália. João Gabriel diz a Margot que Eliodoro é mais novo que ela. Margot diz que precisa de um homem forte, novo e vigoroso para poder atendê-la. Vicente agradece à avó pelo dinheiro, mas diz que vai devolver até o último centavo. Natália diz a Adriano que não pediu a ajuda dele, porque não quer e não precisa. Adriano diz que não pode deixá-la sozinha em uma situação como aquela. Natália diz que ele já fez isso em uma situação muito pior e que saiu à frente sozinho. Ela confronta o marido de onde ele está tirando tanto dinheiro para pagar aquela vida de luxos. Vicente vai atrás de Olga e a encara. Adriano diz a Natália que seu dinheiro é de trabalho duro, mas ela não acredita nas desculpas dele. Natália quer entender tudo sobre os negócios de Adriano. Diz que está dando mais uma oportunidade para ele, porém não vai cometer os mesmos erros de antes. Ela diz que por não saber quão lícitos são os negócios dele, vai pedir que ele leve todos aqueles móveis. Adriano jura que não faz nada ilegal, mas Natália não acredita. Vicente diz a Olga que alguém atirou em Simba e que ele foi levado em estado grave para o hospital da prisão. Ele diz que Simba também lhe disse que o filho que ela está esperando é dele. Olga Bisca teve a alma arrancada do corpo com o que Vicente acaba de dizer. Adriano é obrigado a devolver os móveis que iria dar a Natália. Natália diz que não precisa de um marido para sair à frente e que se ele não entender isso, aquilo não vai dar certo. Adriano diz que se sente muito feliz por ela ter lhe dado mais uma chance e que se sente orgulhoso da mulher que ela se tornou. Depois, Mário diz a Natália que estava ali escutando ela e Adriano e diz que ela não deveria tê-lo confrontado daquela maneira. Natália diz que está se controlando para não gritar na cara de Adriano tudo o que pensa. Olga diz a Vicente que foi Simba quem abusou dela e que não disse nada, pois ele lhe mantinha ameaçada. Vicente diz que Simba disse que ela pediu para que ele lhe batesse e que tudo foi um plano para enganá-lo. Olga dissimula e chora com suas lágrimas de crocodilo, negando tudo que Simba disse. Vicente diz que Simba não tinha motivos para mentir, mas Olga diz que seu bebê é dele e não de Simba. Natália conta a Regina e Teresa sobre o assalto na casa. Regina se sente culpada pela prisão de Zezé e diz à mãe que Lorenzo pensa que ele e Simba foram cúmplices e vai seguir pressionando seus advogados para fazer Zezé apodrecer na cadeia. Vicente diz a João Gabriel que não sabe o que pensar e que Olga disse que foi Simba quem abusou dela. João diz que Simba sempre estava em cima de Olga. Benjamin segue gravando suas brincadeiras e Olga chega ali. Mais uma vez, Olga o maltrata, puxa sua orelha e diz que o pai dele acreditou em tudo que ela disse. Olga diz que Benjamin é como sua caixinha de segredos e que está a ponto de se casar com o papai dele. Vicente diz a Natália que ela não precisará fechar a pousada, porque conversou com os vizinhos e todos irão ajudar com alguma coisa para a pousada funcionar. Natália fica muito emocionada.
Gustavo leva flores para Sol, mas ela as joga na lixeira. Sol diz que se antes queria uma vida com ele, agora já não quer, nem agora nem nunca. Gustavo diz que sua cara cai de vergonha por ter duvidado dela, cometeu um erro grave e que Vicente abriu seus olhos. Ele diz que sempre estava carregando o ultrassom do bebê e não consegue parar de vê-la. Gustavo diz que o médico que disse que ele era estéril é um charlatão e poderia ter falsificado seus resultados. Ele diz que não fará nenhum outro exame, pois seu coração diz que aquele é seu filho, o filho do amor deles. Sol diz que é muito tarde para arrependimentos e que ele perdeu seu filho e ela. Regina pede desculpas a Vicente e João Gabriel por ter colocado Zezé em problemas e que agora sabe que ele é inocente. Vicente diz que sabe que ela não fez de má fé, mas que não pode julgar uma pessoa como ela fez. Vicente pede ajuda de Natália para encontrar um bom advogado para seu irmão.